De longe, o comentário mais comum que recebo é alguém me dizendo que as caçadas do Drain são falsas. Agora, sou um grande fã de Manhunt, e esses comentários sempre me incomodaram um pouco, porque e se forem reais? Neste vídeo vamos descobrir exatamente quão falsas são as Manhunts de Drain, mas antes de começarmos, por favor, escove seus dentes, porque seu hálito está horrível. Além disso, por favor, considere se inscrever. Eu coloco muito esforço nos meus vídeos para tentar trazer conteúdo de alta qualidade, então sua inscrição significaria muito. Vamos mergulhar direto no cerne da questão. As Manhunts são encenadas? Na verdade, não. Sim, absolutamente. As Manhunts são completamente encenadas, mas todos os jogos esportivos profissionais também são. Veja, você precisa entender o que os termos que está usando realmente significam. Muitas pessoas gostam de dizer que as Manhunts são encenadas, sem realmente pensar no que isso significa. As Manhunts são encenadas exatamente da mesma forma que os jogos esportivos profissionais. Em um jogo esportivo, tudo é organizado para estar em um ambiente quase perfeito. Os jogos são realizados em um estádio, que é o ambiente controlado, e as Manhunts são iguais. Callahan faz a vistoria dos locais para cada Manhunt antes mesmo de acontecerem. Cada local é especificamente escolhido com o propósito de dar a Dream o benefício da dúvida. Melhor oportunidade para vencer, mas isso é algo Imagine bom. se cada caçada acontecesse Qualquer que seja o local que o mundo foi gerado pela primeira vez. Parece bom à primeira vista, mas se não houver nenhuma vila ou portal arruinado por perto, ou se eles aparecerem em uma ilha ou no meio do nada, então o início da Manhunt pode ser extremamente monótono, já que Dream essencialmente corre e corre sem ter para onde ir. A única vez que vimos o Dream aparecer em algum lugar onde tivemos que correr uma grande distância só para obter recursos básicos foi na Manhunt final, e ele estava lá. Ele foi forçado a correr nessa direção porque o Badge o acertou. Pelo que sabemos, poderia haver uma vila na direção oposta, bem próxima. Além disso, o bioma em que eles começaram era único para qualquer outro Manhunt, então acrescentou um novo aspecto ao Manhunt de qualquer maneira. O ponto principal que estou fazendo é que você deve ter em mente que, assim como profissionais, esportes, apesar do aspecto competitivo, é entretenimento. Isso significa que o cenário do jogo, ou da caçada, é montado para fornecer um ambiente mais divertido e competitivo possível. Então agora, vamos entrar no jogo. Sim, nesse aspecto, as caçadas são 100% encenadas, mas como você sabe, essa encenação acontece toda antes da caçada. Ao fazer pesquisa para este vídeo, assisti a muitos vídeos explicando como Dream falsifica suas caçadas e todos basicamente dizem a mesma coisa. Eles dizem que ou os caçadores propositalmente não atacam Dream, ou que algumas coisas parecem acontecer por algo mais do que coincidência. Então vamos primeiro analisar por que os caçadores não atacam Dream. A primeira coisa que precisamos reconhecer é que vemos como as Manhunts se desenrolam de uma perspectiva que você nunca tem em outro ambiente competitivo. Não vemos apenas da perspectiva do Dream, literalmente vemos o que ele diz. Está tão imersivo que sabemos sua saúde, que é bem o que ele possui. E isso nos dá a capacidade de entender as Manhunts de uma forma que seria completamente incompreensível de qualquer outra perspectiva. Mas, ao vermos isso, é fácil esquecer que os caçadores não têm o mesmo entendimento de onde Dream está, seja em termos de saúde, armadilhas, ou até mesmo saber se Dream tem um plano de fuga quando capturado. Então, quando Dream fica a um golpe da morte, muitas vezes podemos ficar confusos ou até mesmo frustrados com a timidez dos caçadores. Mas lá atrás, quando falei sobre o que torna Dream tão bom, uma das maiores forças que mencionei foi sua habilidade de aplicar pressão quando ele está em desvantagem. Mas o que isso tem a ver com isso? Veja, quando você está em desvantagem em uma situação, mas se você agir como se estivesse no controle, pode mudar o que seu oponente faz. Uma pequena digressão, mas eu costumava competir em competições de robótica. Agora, nosso robô nunca foi o melhor de forma alguma, mas vencíamos, muitas vezes. Nossa força estava na nossa estratégia e na nossa habilidade de condução. Veja, os membros da nossa equipe, incluindo eu, praticavam esportes competitivamente, e trouxemos essa mentalidade competitiva e agressiva para as competições. E quando você está competindo contra pessoas que realmente não jogam esportes, você tem uma vantagem de mentalidade competitiva. Eu literalmente arriscava 99% do tempo. Sinto muito, mas o ponto é que nossa equipe foi capaz de superar e vencer em cenários em que não deveríamos ter conseguido, onde se nossos adversários tivessem feito uma ou duas coisas simples de forma diferente, eles teriam vencido, mas a pressão que aplicávamos e a estratégia que usávamos faziam nossos oponentes não perceberem que a vitória estava bem ali na frente deles. O Dream faz exatamente a mesma coisa. A habilidade dele está no Minecraft e mais especificamente na maneira assertiva com que ele joga. Zolfer, isso faz parecer mais dominante, mesmo em cenários onde ele está em grande desvantagem? Quer dizer, quantas vezes Dream já escapou de um cenário em que parecia que toda esperança estava perdida? Então, mesmo em momentos em que Dream está a um golpe da morte, no fundo da mente dos caçadores, eles sabem que Dream pode ter alguma maneira radical de escapar ou derrotá-los. Mate todos eles, mas vamos voltar ao cenário original. Dream está a um golpe da morte e os caçadores não atacam. Algumas situações são fáceis de explicar, especialmente quando há altos riscos envolvidos. Qualquer situação em que o Dream mataria um caçador e eles perderiam tudo é completamente compreensível. Os caçadores estão jogando no longo prazo, eles só precisam matar o Dream uma vez. Agora, isso pode nos confundir um pouco. Para muitas pessoas, elas reconhecem isso e pensam: por que os caçadores simplesmente não vão para o tudo ou nada toda vez que vem o Dream? Bem, essa é uma estratégia, mas quando você olha para trás, esses cenários são os cenários onde os caçadores morrem e perdem suas coisas com mais frequência.
Quero dizer, pense nisso desta maneira. Embora Bad Boy Halo seja o melhor caçador, Sapnap é o melhor no PVP. E não só isso, Sapnap tem a vantagem competitiva de que eu estava falando quando estava provocando meu público. Quer dizer, ainda estou arrependido. Sinto muito por isso, mas Sapnap simplesmente avança e luta. No entanto, vamos dar um passo atrás e observar a imagem completa por um segundo. Quantas vezes, em um confronto 1 contra 1 entre Sapnap e Dream, terminou com Sapnap matando Dream e vencendo a caçada? Revisei e contei cada vez que Sapnap venceu uma caçada dessa maneira e o total foi 0. Nunca funcionou. Mas Philly Super, você só está olhando para as vezes em que Dream não estava a um golpe da morte? Não. Você está esquecendo que Dream faz parte disso também. Ele não luta até matar quem está enfrentando, né? Ele foge quando está em desvantagem. Há muitos momentos em que Dream está a um golpe da morte. Mas ele foge porque não é bobo. Agora, por que o caçador simplesmente não o alcança e o atinge uma vez? Os caçadores não sabem a saúde do Dream, mas de qualquer forma, há 2 razões principais pelas quais eles não o fazem. A primeira é que eles simplesmente não conseguem alcançá-lo. A segunda razão baseia-se em um precedente que Dream estabeleceu nas caçadas. Dream, em momentos aleatórios enquanto está fugindo, vira-se e ataca os caçadores, depois volta a correr. Os caçadores estão tão acostumados com isso que, quando Dream se vira ou está ao alcance deles, eles o atacam de volta. Seu instinto é bloquear os escudos deles, tornar-se defensivo em vez de ofensivo. Dream manipulou subliminarmente os caçadores para não o atacarem. É realmente meio engraçado porque Dream não diz especificamente para os caçadores não o acertarem da maneira que a seção de comentários pensa que ele faz, mas ao mesmo tempo ele os diz para não o acertarem, mas de uma maneira completamente diferente. Mas e os momentos que parecem coincidências demais? Momentos em que parece que os Hunters estão fazendo algo especificamente para favorecer Dream. Momentos como caminhar por um caminho suspeito para ser explodido por uma cama, ficar precariamente sobre o vazio sabendo que Dream vai voar de volta com uma elytra e te derrubar, ou jogar um balde de água coincidentemente quando Dream não tem outra opção para escapar. Quão roteirizados são esses momentos? Bem, eles são meio que roteirizados, mas na verdade não. Aqui está como eles são roteirizados. Nas manhunts, existem conjuntos de regras para manter as manhunts emocionantes. Regras como encorajar a não usar as mesmas estratégias OP mais de uma vez, sem super falhas que automaticamente dão vitória ao seu lado no jogo, sem viagens no Nether para que as perseguições sejam mais intensas, regras que estão em vigor para tornar as caçadas o mais emocionante possível. Mas a maior regra de todas é que se Dream morrer logo no início, eles simplesmente refazem a caçada. Isso significa que Dream pode correr mais riscos no início, e se ele morrer, eles simplesmente recomeçam. Mas isso não explica realmente por que os caçadores parecem agir de maneira tão boba às vezes. Bem, os caçadores são estranhos. Tipo, eles tendem a pensar demais de forma drástica. Vamos analisar Dream pegando o balde de água do Sapnap, porque este é o exemplo perfeito. Por que Sapnap com a armadura de diamante não pula e ataca Dream que não tinha nada? Para começar, Sapnap superestima esse cenário. Agora, ele não sabe que Dream não tem um jeito de descer, então o que Sapnap está pensando é que se ele pular, pode perder a chance. Sapnap não sabe que Dream não tem como descer, muito menos que ele está a apenas um golpe de Dream. Então, os caçadores têm a ideia de inundar o fundo. Assim, se Dream ou Sapnap caírem, Sapnap vive e não é um grande problema. Ou Dream cai e é atacado por 5 caçadores equipados com armaduras de diamante. Sapnap pensa nisso e percebe que poderia jogar o balde para economizar tempo pegando água. E é aí que ele pensa pouco. Ele não está pensando em Dream de forma alguma. Ele está pensando apenas no plano de sua equipe de inundar a parte de baixo. Então, ele começou a pensar demais nas maneiras que deveria, mas deixou passar justamente a área na qual deveria ter pensado mais. Na verdade, embora tenha sido cortado do vídeo, Dream disse depois que Sam zombou dele por 30 segundos por ser idiota e jogar o balde fora. Agora eu cortei o áudio da próxima parte. Bem, eu não cortei como se fosse o clipe inteiro, mas entre aqui e aqui, ou entre este corte e este corte. Então alguém diz, eu joguei meu balde, e Sam começa a criticar, tipo, cutucando ele, e eu cortei essa parte. Fiquei pensando se Sam gostaria que eu deixasse isso, porque Sam dizia... seu idiota, por que você derrubaria o seu balde? E eu ainda não cortei, apenas cortei essa parte e passa pra mim dizendo... Oh meu Deus, blá blá blá. Mas, mesmo assim, isso ainda não explica realmente como é encenado. A maneira como é encenado é o fato de que essa jogada só aconteceu porque Dream refez a caçada. Esta não foi a primeira vez da caçada final. Dream disse em seu vídeo de análise que os caçadores já tinham usado a mesma estratégia de encontrar diamantes antes, em uma execução anterior. Então, se ele tivesse mantido aquela execução, nunca teríamos visto essa jogada. Então, sim, nesse sentido, essa jogada foi encenada. Não foi um momento específico com roteiro, mas a oportunidade para isso acontecer só existiu por causa de como o Dream organizou
organizou as caçadas? Vamos abordar a questão diretamente e dar uma resposta clara. As caçadas têm roteiro? Não. As caçadas são encenadas? Sim. As caçadas são organizadas como eventos esportivos profissionais, mas infelizmente... Mas, ao contrário dos esportes profissionais, existem repetições. Mas isso realmente importa? Quero dizer, isso depende de você. Pessoalmente, eu não me importo. Eu gosto muito de manhunts como são. E, na verdade, aprecio como Dream organiza e configura as manhunts de uma maneira que proporciona o máximo de entretenimento possível. Veja bem, a alternativa é vermos todas as versões em que Dream é derrotado nos primeiros 5 minutos e, mesmo como espectador de videogame, isso realmente não é interessante pra mim. Eu quero ver o Dream ir longe na caça e morrer no final ou vencer no final. Não importa, contanto que eu veja uma caçada completa e esse é o objetivo. Mas eu entendo se você acha que isso é trapaça, se sente que está vendo uma versão falsa do Dream por vê-lo apenas em seu melhor, e isso é totalmente aceitável. Há tantos momentos em Manhunt que parecem quase perfeitos demais para serem espontâneos, e eu quero saber quais você acha que se encaixam nisso. Se você acha que os Manhunts são roteirizados, porque é isso, é uma das áreas sobre as quais eu falei, ou houve algo que eu perdi completamente. E também me diga quais momentos parecem mais planejados, e se você se importa ou não se são ensaiados. Muito obrigado por assistir. Se puder se inscrever, isso significaria o mundo pra mim. Até mais!